Boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar notícias sobre iatismo, boxe, Fórmula 1, basquete, tênis, rally e também os gols de Curitiba. Ontem os 8 gols do Curitiba e também um empate em Londrina e Mojimirim 1 a 1. Nós estamos contando com a presença hoje do piloto Paulo Lemos, piloto campeão em todas as modalidades, em todas as categorias de rally de velocidade, de regularidade, Brasil, Sul-Americano, no Paraná. Realmente uma história de sucesso do Paulo Lemos, que vai participar desse 14º Rally Internacional da Graciosa, e daqui a pouquinho a gente conversa com ele sobre o rally. Foi confirmada ontem a transferência do alemão Michael Schumacher para a Ferrari pelos próximos 2 anos e a do francês Jean Alesi para a Benetton. Schumacher vai ganhar 27 milhões de dólares pelo contrato. A Williams anunciou ontem a sua dupla de pilotos para a temporada 96. Damon Hill fica na equipe por mais um ano e vai ganhar 11 milhões de dólares. Seu companheiro de equipe vai ser Jacques Villeneuve, que atualmente corre na Fórmula Indy. Bem, e ontem uma boa notícia com relação ao boxe. Ontem todo brasileiro teve uma boa notícia, porque o empresário Don King comentou que gostaria de realizar uma luta de Mike Tyson aqui no Brasil, de preferência no Maracanã, para aí 200 mil pessoas. O sonho dele seria ver o seu pupilo, Mike Tyson, lutando para 200 mil pessoas no maior estádio de futebol do mundo. Isso é um sonho, ele falou a respeito do assunto, e inclusive durante a apresentação da luta entre Tyson e Peter McNeely. Essa luta está marcada para esse sábado em Las Vegas e promete botar fogo no mundo do boxe. A seleção brasileira de basquete masculino se recuperou da derrota sofrida para o Uruguai na estreia do pré-olímpico. Ontem, o time comandado por Ari Vidal venceu as Bahamas por 91 a 78. O Brasil está no grupo B do torneio e vai indicar 3 representantes das Américas para as Olimpíadas de Atlanta no ano que vem. Hoje, a equipe brasileira enfrenta a Venezuela, que perdeu na estreia para a Argentina, dona da casa, por um humilhante placar de 83 a apenas 66 pontos. E os 7 brasileiros que disputam o Campeonato Mundial de Hobby Cat 14 na Alemanha partem para a disputa do título mundial. Ontem eles superaram a fase classificatória na regata da Ilha de Foz. O paranaense Marcel Dalmeida, da equipe Ectel Mormai, continua como vice-líder do Mundial, e os catarinenses Ricardo Rala, Bruno de Bernardi, Leopoldo Wildner, deixa eu só confirmar o nome, Leopoldo Wildner e Ricardo Navarro ocupam também a 4ª, 5ª, 7ª e 8ª posições, respectivamente. O capixaba Luiz Câmara Gomes está na 18ª posição, e outro catarinense, o Bruno Wildner, está em 33º lugar. Eu lembro a todos que os 35 primeiros colocados disputam a Golden Series, que define o campeão mundial, e do 36º para baixo disputa a série de prata. Brasil e Argentina fazem hoje a primeira semifinal do Mundial Juvenil até 17 anos, que está sendo disputado no Equador. A partida de hoje, marcada para as 22 horas, vai ser uma reprise da decisão do Sul-Americano Juvenil, disputada no início do ano no Peru, quando o Brasil sagrou-se campeão ao derrotar a Argentina pelo placar de 1 a 0. O vencedor deste jogo enfrenta na final o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre Gana e também a seleção de Oman. Eu lembro a todos que a TV Independência, a Rede Record, transmitem a partida ao vivo, direto do estádio, a partir das 10 horas da noite, que se acompanha aqui na Independência, no Canal 7. Bem, Paulo Lemos, agora sim vamos conversar sobre o Rally, essa 14ª edição do Rally Internacional da Graciosa. A gente conversava há pouco, Paulo, você tem títulos aí, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Paranaense. Toda essa tua experiência, são mais de 20 anos que você vem competindo. Você acha que esse rally de velocidade, pelo jeito, os carros evoluíram muito, os carros que participam desse rally, e esse ano parece aí que a média pode até aumentar. Você estava me falando há pouco que a média de subida da Graciosa é 99 km por hora. Como é que faz para subir desse jeito, com neblina e com todas as condições que nós conhecemos ali? Alexandre, a 14ª etapa do Rally da Graciosa realmente vai ser revestida de bastante neblina e chuva, já visto as condições climáticas que estão agora aí, né, na nossa região. Mas mesmo assim, acredito que com a entrada dos carros 4x4 turbo, que é a categoria que eu vou participar, essa média deve ser quebrada. O recorde de velocidade da subida deve ser quebrado. Eu acredito que passa da barreira dos 100 km horários. O carro turbo está correndo com Mitsubishi, né? Eu estou correndo com Mitsubishi Evolution. São 250 cavalos. 250 cavalos de potência, turbo 4x4. É um carro bastante forte. A 4x4 M3 lá. É forte, 250 cavalos. Paulo, são 30 e poucas duplas que vão disputar esse 14º Rally da Graciosa. Quais são as que vão
mais difíceis, os favoritos para a vitória? Bom, as duplas favoritas, hoje tem o piloto do Paraguai, que é o Marcos Galante, que foi o ganhador da etapa anterior do Rally da Graciosa no ano passado, que corre em Toyota e acabou de fazer terceiro lugar numa prova do Campeonato do Mundo na Argentina, onde eu também já fiz sexto lugar na geral, com gol na época de correr pela equipe da fábrica. Aí ele vem de Toyota e larga como provável ganhador, porque vem numa categoria de grupo A, vem com mais de 300 cavalos de potência nesse Toyota Celica. Depois nós temos dois Subarus, um Legacy, temos um Subaru Impreza novinho, feito ProDrive, uma equipe oficial vai participar com o Subaru Impreza, o piloto Paulo Villa. Depois tem um Mazda e tem um Alfa Romeo, um 55 Turbo, que foi um carro que ocorreu a última prova no campeonato no Paraguai. É uma Alfa Romeo, um 55, também tração às 4 turbo, com 245 cavalos, deve ter esse automóvel. Qual a sensação de estar 100 km por hora, que todos conhecem a estrada da Graciosa aqui no Paraná? 100 km por hora. 100 km por hora de média, porque tem trechos na região do Porto de Cima e até na chegada da ponte do Mancatira, que todo mundo conhece, eu estou falando que são detalhes conhecidos da Serra da Graciosa, que nós chegamos a 212 km horários mais ou menos nessa região de asfalto aí. A sensação, olha, não dá nem tempo de sentir a sensação, porque tem que estar com bastante concentração e haja vista a neblina que está no momento, de acordo com as condições climáticas, eu acho que vai ser bastante difícil. Então a navegação é que vai ser bastante importante para que a gente possa conduzir os automóveis em velocidade sem enxergar nada. Bom, para quem gosta de acompanhar, a largada vai acontecer que horas, aonde? No estacionamento da Rua Ferroviária às 9 horas da manhã, só para confirmar. Para confirmar, a largada simbólica é sexta-feira, 14h30, Boca Maldita. E a tua expectativa? Vai correr para ganhar? Eu já ganhei 3 vezes o Rally da Graciosa e sempre fui um piloto muito dedicado nas questões de rally. Já ganhei inúmeras provas, inúmeros títulos, como você falou, mas já são 20 anos também, então já não tenho todo aquele preparo para disputar as provas. Mas eu acredito que o Mitsubishi tem condições de me dar um handicap e com o que eu tenho particularmente de conhecimento com esse rally pode me levar a estar entre os 5 primeiros, acredito que sim. Obrigado, Paulo, pela tua presença e a gente aguarda aqui na semana que vem você contando como é que foi o rally. A gente espera que você volte aí com bons resultados e de preferência que seja a vitória para a gente, falou? Eu agradeço a participação e gostaria só de ressaltar a entrada de um patrocinador americano que vem patrocinar o Rally da Graciosa. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, de um patrocinador vindo da América do Norte patrocinar um evento desportivo no Brasil, que é a VTC Computadores. Isso eu gostaria de colocar. Exatamente. A VTC Computadores aí prestigiando o Rally Internacional da Graciosa, no que faz muito bem, porque apesar das dificuldades econômicas do país, está em franca expansão nesse segmento e tem mais que patrocinar mesmo, principalmente o esporte amador. Paulo, obrigado a você e nós voltamos daqui a 2 minutos, depois do intervalo, com as notícias do futebol. Tem goleada no Alto da Glória. Selênia, o óleo de alto nível, está agora mais acima. É o primeiro SH semi-sintético produzido no Brasil. Para seu carro romper todos os limites do tempo, espaço e desempenho, Selênia traz agora este selo, aprovado pelo American Petroleum Institute na categoria SH Service. Selênia SH Tribásico. O mundo ainda vai dar muitas voltas até surgir outro óleo assim. A cena que você está vendo, uma pessoa usando óculos para perto e para longe já... Use sua visão para perto mesmo. E ele está repercutindo, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo pelo Paraná Clube. Aliás, não foi a única contratação, né, Cléber? É verdade, o Paraná Clube está mesmo disposto a deixar a sua marca entre os grandes clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma prova disso são as contratações realizadas pela diretoria. Além do consagrado técnico bicampeão Vanderlei Luxemburgo, o Paraná está trazendo 8 novos jogadores. Entre os novos estão o atacante Luiz Carlos, revelação do Campeonato Pernambucano, e o jovem ponta Murilo, que veio do Paraná. Maurílio e Tadeu, que já defenderam o clube, estão de volta para reforçar o elenco.
Apesar do tricampeonato estadual, o Paraná Clube não descansou após o término do regional. Tratou de buscar reforços para enfrentar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, a maior estrela do elenco é o técnico Vanderlei Luxemburgo, bicampeão brasileiro. Mas a diretoria tricolor fez outras contratações que podem ajudar o novo técnico. Este aí, posando para a fotografia, é o artilheiro do campeonato pernambucano com 27 gols, o atacante Luiz Carlos. Além do centroavante, um jovem lateral e antigos jogadores do Paraná estão prontos para tentar um lugar na equipe. A expectativa é muito boa, né? Já que eu vim de um campeonato bastante difícil, né? Que foi o pernambucano. E já vim para realmente juntar a rapaziada e pegar esse brasileiro, que eu tenho certeza que vai ser mais difícil ainda. Mas o Paraná tem tudo para realmente fazer uma grande campanha, com grandes contratações e também com o professor Vanderlei Luxemburgo. E a gente espera realmente ser bastante feliz aqui e dar um passo muito importante nessa etapa do campeonato. A expectativa é muito grande minha, com 19 anos, e com uma equipe grande do Sul, né? Acho que fazer uma boa campanha pelo Paraná, conseguir o objetivo, conseguir os números de vitória e conseguir o campeonato. O Paraná Clube está de parabéns, né? Pela qualidade dos jogadores e da comissão técnica. Eu acho que o Paraná vai entrar forte nessa competição e vai ser uma briga de alto nível. Creio que vamos fazer um grande trabalho. Acho que o treinador está aí, vem fazer um grande papel, todo mundo sabe do potencial que ele tem, então agora é só botar em prática e trabalhar bastante. Você viu aí os jogadores do Paraná Clube, nós estamos recebendo o comentarista Walter Xavier. Walter, como é que você viu aí? Esse Luiz Carlos me parece muito bom, né? Tem alguma indicação? Bem, temos recomendações. É jogador que foi artilheiro do Campeonato Pernambucano e todo o elenco, praticamente, que o Atlético, aliás, que o Paraná Clube fez novo. Realmente é um elenco muito bom, não só em qualidade, mas também em quantidade, que é muito importante no Campeonato Nacional, que é uma competição rápida, jogos de meio de semana, final de semana. Eu acredito que o Paraná Clube tem condições hoje de, mais do que nunca, bem representar o futebol do Paraná. E é importante isso. O Vanderlei Luxemburgo, com esse elenco todo, o Carlinhos Neves, estou botando pé. Eu acredito que, novamente, o futebol do Paraná será muito bem representado pelo Paraná Clube, inclusive com condições de chegar às cabeças. Aproveitando você, Walter, ontem o Atlético conquistou uma importante vitória em Novo Horizonte, vencendo o Novo Horizontino por 2-1, fez 1-0, o Novo Horizontino empatou e depois o Alex mais uma vez fez o segundo dele e decretou a vitória do Atlético. Como é que você viu essa campanha do Atlético fora de casa? 6 pontos era até mais do que se esperava, não? É claro, excelente a campanha do Atlético, sem dúvida alguma, porque ganhou 3 pontos, montando a equipe, sem condições, inclusive, de conjunto, de harmonia na equipe. Zequinha deve ter feito um milagre. E sem saber, inclusive, qual o potencial real da sua equipe. Eu acredito que foi muito bom, e estão vindo reforços. Dá para botar muita fé na campanha do Atlético. É uma equipe, já acho, inclusive, com grandes possibilidades de voltar à primeira divisão. Vale lembrar a torcida atleticana que na próxima quinta-feira tem inauguração do sistema de iluminação da Baixada. Uma grande festa na quinta-feira à noite, que todos os atleticanos com certeza estão convidados. Daqui a 2 minutos, depois do intervalo, você vai acompanhar a vitória do Curitiba e o empate do Londrina com o Mogi Mirim. Bem, o Londrina continua com a liderança do seu grupo. Ele ontem conquistou um empate em casa. Se empatar em casa não é bom resultado, o adversário até que melhora um pouco a situação. Empatou contra o Mogi Mirim, que é uma das principais equipes do grupo do Londrina e do Curitiba. E você vai ver agora como é que foi esse empate em 1-1 entre Londrina e Mogi Mirim. Eu estava falando, o pessoal pediu para segurar um pouquinho, que a imagem já está no ponto, está entrando. O pessoal de Londrina nos mandou toda a matéria completa, que você acompanha agora. No pronto no estádio do Café vai começar. Londrina e Mogi. Pro gol, goleiro. Do Londrina, Laô. Do Mogi na brincadeira do Jackson. Londrina atacou mais, como vocês perceberam, e o Alaor, né? A gente falava aqui durante toda a semana passada com relação à transação com Curitiba. O Alaor fez o gol, é o artilheiro da Série B, pelo menos no grupo D, que tem Curitiba e Londrina. E você confere agora os melhores momentos, ou melhor, a enxurrada de gols no Alto da Glória, 8-0 em cima da Ferroviária de Araraquara. Acompanhe aí, na cobrança de falta de Marcos Teixeira, Zambiase vai aparecer para fazer o primeiro do Curitiba. Vai anotando para não perder a conta. Curitiba 1-0, gol de Zambiase aos 28 minutos do primeiro tempo. Aliás,
entanto, primeiro tempo, só 1 a 0. No segundo, você vê aí, Dirceu, ele toca para Ademir Alcântara, que bate, a bola desvia em Juari e entra, premiando a atuação de Ademir Alcântara, que não começou bem no jogo, mas depois se encontrou. 2 a 0 Curitiba, olha aí. O terceiro gol, você viu a jogada de Alex, o toque para trás. Aliás, esse gol foi anulado, o Alex saiu de campo e voltou em impedimento. Então o juiz anulou, corretamente anulado, o que seria o terceiro gol do Curitiba. Não saiu dessa vez, mas saiu. Agora sim, Alex chega e coloca para Dirceu. Facinho, facinho. A defesa da Ferroviária já não sabia mais quem marcar. Alex toca e Dirceu completa. Aos 5 minutos do segundo tempo, já estava 3 a 0 para o Curitiba. Olha só, a saída de bola do goleiro. Renato lança, o Marcos Gaúcho ajeita, ele vai passar pela marcação. Bom centroavante, coxa branca. E aí vai sofrer o pênalti. Indiscutível a penalidade em cima de Marcos Gaúcho, que abriu muito espaço para seus companheiros. A cobrança do pênalti é com Gralach. Vocês vê aí. Olha lá. Tá anotando direitinho? 4 a 0 Curitiba. Mas não ficou por isso não. Seguiu de novo a cobrança de pênalti. Tem mais gol. Cruzamento de Cláudio Miro, Alex. A cabeçada, a bola fica por ali. O goleiro conseguiu a defesa parcial. Mas o Alex não perdoa. Olha lá, o cutucão para dentro. E é o 5º gol do Curitiba. Aos 24 minutos desse segundo tempo. Agora um belo gol da Ademir Alcântara. Olha só, ele recebe, faz o giro, se livra da marcação. E aos 28 do segundo tempo, ele faz o 6º gol do Curitiba, 6 a 0. Marcelo Souza, ele entrou, olha só, tabela com o Marcos Gaúcho, recebe na frente e gol. 7 a 0 Curitiba. Marcelo Souza entrou e fez o gol. 7 a 0 para não ficar no ponto do mentiroso. Curitiba fez mais um. Mais uma vez, Dirceu em bela jogada pela direita. Você está vendo aí, ele se livra da marcação, vai em linha de fundo e coloca para o Daniel cumprimentar o goleiro, a torcida, o técnico Carpegiani, enfim, toda a galera coxa branca e comemorar o 8º gol do Curitiba. 8 a 0 ninguém esperava, hein, Walter? Realmente, não era de esperar. 8 a 0 é um placar quase que inusitado. Mas o importante é que o Curitiba voltou a jogar de maneira prática, de maneira objetiva. É claro que o adversário foi relativamente inexperiente, principalmente, mas não se pode tirar o mérito da vitória do Curitiba. O jogo ficou fácil porque o Curitiba o tornou fácil. Obrigado, Walter. Obrigado a todos. Bem, nós ficamos por aqui hoje, mas voltamos amanhã, sempre ao meio-dia, com o melhor do esporte aqui na TV Independência. Independência no esporte. Oferecimento Selenia SH, o primeiro óleo semissintético produzido por Tutela Lubrificantes. Boa tarde. O Independência no Esporte está começando com a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, que começa hoje a sua caminhada rumo ao bicampeonato do Grand Prix Mundial. Às 8h30 da noite, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, o time do técnico Bernardinho enfrenta a seleção alemã, teoricamente a mais fraca dessa etapa. A movimentação dos torcedores mineiros não é muito grande e a expectativa é que o Mineirinho receba um bom público apenas no domingo, quando o Brasil enfrenta a seleção russa. E neste domingo será disputada a segunda etapa do circuito de adestramento da Federação Paranaense de Hipismo. 20 conjuntos devem participar dessa etapa, que vai acontecer no Aras São Lourenço. Os vencedores da primeira etapa foram a amazona Priscila Gomes, na categoria Mirim, e Mara Miller, na Sênior. Terminam no dia 30 as inscrições para o 9º Jeep Trox, que vai ser realizado numa pista do quartel do Exército no Boqueirão. As inscrições podem ser feitas na sede do Jeep Clube, na Avenida Erasto Guertner, número 15.
O telefone é 257-4585. E nosso convidado de hoje é o presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, Marlon Olsen. O presidente veio até aqui para divulgar a prova de velocross. O Campeonato Paranaense de Velocross está chegando à sua 4ª etapa, vai ser disputada neste final de semana em Antonina. Marlon, boa tarde. Boa tarde. Como é que vai ser essa prova? No sábado nós vamos ter treinos? No sábado tem treinos, no domingo acontecem as provas a partir de mais ou menos meio-dia. Será a 4ª etapa do Campeonato de Velocross. A expectativa para pilotos é muito boa, mais ou menos uns 60 pilotos esperados. Como é que está o nível técnico dessa competição? Bom, o Velocross é uma modalidade nova, que está sendo nova em termos, porque já existia nos outros anos, mas esse ano está sendo... Independência no esporte. Oferecimento Selenia SH, o primeiro óleo semissintético produzido por Tutela Lubrificantes. Boa tarde. O Brasil voltou a vencer no automobilismo. O piloto André Ribeiro conquistou ontem em Loudon, nos Estados Unidos, sua primeira vitória na Fórmula Indy. André largou na pole position e logo na primeira volta um acidente com Adrian Fernandes e a primeira bandeira amarela da corrida. André teve paciência e soube dosar energia e equipamento para ter condições de lutar pela vitória. Você está aí acompanhando as imagens exatamente da largada. E já na largada, como eu falei, o acidente com Adrian Fernandes e a primeira bandeira amarela. A prova de ontem, de 200 milhas, exigiu muito, tanto dos pilotos como também dos equipamentos, tanto carro, chassi, motor. Por isso, inclusive, a satisfação da equipe Tasman com o sucesso de André Ribeiro. Ele assumiu definitivamente o primeiro lugar depois de uma briga com Michael Andretti que durou aproximadamente 10 voltas. Um mano a mano de 10 voltas, o Michael Andretti vinha liderando a prova e finalmente o André Ribeiro conseguiu chegar à primeira colocação. Os outros pilotos brasileiros também tiveram um bom desempenho. Enquanto você vai acompanhando aí as imagens da corrida, eu conto que o Maurício Gugelmin chegou a andar em 6º, mas terminou a prova na 11ª posição. Os Fittipaldi também andaram muito bem em New England. Emerson foi o 5º e Christian chegou em 8º lugar. Outro que acabou no muro foi Scott Pruitt. Daqui a pouco você vai ver o acidente com o Scott Pruitt, provocando mais uma bandeira amarela no circuito. Está aí o acidente com o Scott Pruitt. O canadense Jacques Villeneuve chegou em 4º e garantiu o título da temporada por antecipação. É o campeão da Fórmula Indy deste ano e ano que vem corre pela Williams na Fórmula 1. A única chance de Al Unser Jr. reverter a posição de campeonato do Jacques Villeneuve é ele reavendo os pontos que perdeu ao ser desclassificado do Grande Prêmio de Portland, que aconteceu em junho. Até que aconteça uma decisão por parte dos dirigentes, Villeneuve é o campeão. Mas a festa, você viu aí, a festa de André Ribeiro. Além da pole e da vitória, ele ainda marcou o maior número de voltas na liderança, marcando 22 pontos na corrida e subindo para a 16ª colocação do campeonato. Um bom resultado para o primeiro ano do piloto na categoria. Essas aí são as voltas finais, já sob bandeira amarela, com o André conquistando sua primeira vitória na Fórmula Indy, uma conquista muito importante para os brasileiros, porque foi o segundo piloto brasileiro a vencer na Indy, e desde o ano passado, aquele trágico 1º de maio do ano de 94, quando Ayrton Senna faleceu na pista, que um brasileiro, aliás, o Emerson Fittipaldi conquistou uma vitória, e essa é a segunda vitória brasileira nas formas de maior destaque do automobilismo mundial. O Brasil estreia hoje na segunda fase do torneio pré-olímpico de basquete. O time de Ari Vidal enfrenta a República Dominicana às 6 horas da tarde. O jogo marca o confronto dos cestinhas do torneio. O dominicano Luiz Felipe Lopes com 124 pontos de um lado e o brasileiro Oscar com 112. No sábado, a seleção brasileira derrotou a Argentina, fazendo a sua melhor apresentação no pré-olímpico. O destaque da partida foi o armador Mauri, que comandou o time para a vitória por 83-78. O técnico argentino Guilherme Vecchio lamentou a derrota e explicou dizendo que o Brasil voltou a jogar como há 8 anos atrás, quando tinha uma grande equipe. Bem, vamos falar de futebol. No sábado, Curitiba recebeu o Mogi Mirim pela Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória contra a Ferroviária, o Coxa foi para cima e abriu o marcador no primeiro minuto de jogo. Acompanhe os melhores lances da partida. Muito frio e poucos torcedores no Alto da Glória. Apesar da boa fase, apenas 3.000 torcedores pagaram para ver a partida.
Logo aos 40 segundos, Dirceu passa pelo zagueiro e cruza para Marcos Gaúcho fazer o primeiro dele no Curitiba. Veja de novo o 11º gol coxa branca no Campeonato Brasileiro. O gol no começo da partida dava a impressão que poderia acontecer mais uma goleada no Couto Pereira. Mas o Mojimirim não é a Ferroviária. Aos 22 minutos, Moreno tenta de fora da área. Renato segura. O Curitiba responde. Marcos Teixeira cruza da direita. Marcos Gaúcho dá o tempo certo e cabeceia na trave. Pressão alviverde. Alex ajeita na área e chuta para a defesa de Geraldo. No segundo tempo, o ritmo de jogo cai. Só aos 18 minutos, o Curitiba chega com perigo. Cláudio Miro chuta e o goleiro segura meio esquisito. Neste lance, Marcos Gaúcho chuta e Geraldo salva mais uma. O Mogi tenta o empate no final. O cruzamento da esquerda e Damon cabeceia para fora. O Curitiba chega com Alex. Ele passa pelo goleiro, mas é bloqueado. Cruzamento da direita, Zambiasi sobe, a bola desvia e vai na trave. Mais uma. Aos 42, João Batista chuta de longe e Renato defende. Final de jogo, Curitiba 1, Mojimirim 0. Carpegiani, a sorte, o gol no comecinho do jogo, porque o Mogi se mostrou um adversário bastante difícil. A sorte que nós não tivemos, que tivemos 3, 4 bolas na trave, algumas oportunidades de gol. Acho um resultado justo, poderia ter até sido maior. Porque o Mojimirim teve o mérito nos últimos 15, 20 minutos, devido ao perdemos no meio. E preferimos o chutão que a saída, a bola com velocidade. A equipe sentiu o esforço do jogo e foi bastante exigido nos últimos 15 minutos para a equipe do Mogi. Mas eu acho que esse é um defeito que temos que corrigir, porque é um defeito que temos. Eu acredito que tenhamos condições de fazer uma boa apresentação agora fora de casa. Você sabe que nós estamos trabalhando aqui, temos muitos problemas a resolver. Nós pegamos o Curitiba estava morto. Hoje o Curitiba está vivo, mas está doente. Ainda está doente, mas está em plena recuperação. Nós pedimos à torcida um pouco de calma, né? Porque nós vamos enfrentar aí umas equipes poderosas fora daqui. Mas nós estamos no caminho certo. Graças a Deus, 9 pontos é uma situação muito confortável depois de 3 jogos. Para o Gilberto começar com vitória é bem mais tranquilo. Isso nos faz acreditar cada vez mais na potencialidade do Curitiba. É evidente que uma vitória nos agrada e é o desafio que nós estamos assumindo no Curitiba. Pois é, foi uma bela vitória do Curitiba. Eu diria até que foi categórica. Levarmos em consideração que o Mojimirim, uma equipe que vinha aí terceiro colocado no Campeonato Paulista, do fortíssimo Campeonato Paulista. O Curitiba fez um excelente primeiro tempo. Poderia ter, inclusive, um placar mais dilatado, marcado mais gols. Até 20, 25 minutos do segundo tempo, tomou conta da partida. 3 bolas na trave da equipe do Mojimirim. Mostrou que continua jogando futebol prático, objetivo, aquelas características do Carpegiani, com o seu excelente trabalho. E o Curitiba tem tudo para subir. Eu acho, inclusive, desse momento, mais forte do seu grupo. Porque, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Curitiba tem perfeitas condições de colher também um bom resultado e até ganhar a partida lá. Basta jogar como jogou e com autoconfiança, porque fora, muitas vezes, o Curitiba cai um pouquinho de produção. Mas se for com determinação, pode ganhar lá sim. E no próximo bloco você acompanha a trágica final da Copa São Paulo, Taça São Paulo de Futebol Juniores e também o título mundial para a Gana na categoria até 17 anos. Selênia, o óleo de alto nível, está agora mais acima. É o primeiro SH semissintético produzido no Brasil. Para seu carro romper todos os limites do tempo, espaço e desempenho, Selênia traz agora este selo, aprovado pelo American Petroleum Institute na categoria SH Service. Selênia SH Tribásico. O mundo ainda vai dar muitas voltas até surgir outro óleo assim. A infiltração, a umidade e o mofo são alguns dos piores inimigos de toda a construção. Por isso, defenda-se com Vedafite. Tanto nos alicerces, quanto nos pisos e nas paredes, Vedafite misturado na massa garante uma impermeabilização definitiva. Vedafite, obra bem feita, começa por aqui. A
A Copel informa seu novo telefone para as cidades de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova. Para emergências, ligações, religações, vistorias e outros serviços, ligue 345-7778. É a Copel 24 horas por dia à sua disposição, inclusive sábados, domingos e feriados. Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e área rural de Campo Largo. 345-7778. Pode ligar. Governo do Estado do Paraná. O amor é uma chama viva. Venha viver seus momentos românticos num ambiente de luxo e descontração. Motel Flamingo, com novas suítes. A grande sensação do momento. Restaurante italiano 24 horas. Piscina térmica, sauna e lareiras. Conforto, bom gosto e atendimento classe A. Motel Flamingo. Aqui, o amor acontece. O tradicional restaurante Iguaçu Emiliano agora tem novo endereço. Desembargador Bem-vindo Valente 348. Venha saborear a suculenta picanha, pratos deliciosos e sem falar, é claro, na famosa feijoada aos sábados. Restaurante Iguaçu Emiliano. Cozinha internacional. O Hospital de Clínicas de Curitiba fez mais de 22.500 internações. E sabe o que ele descobriu? Que a amizade é contagiante. Transmita sua amizade fazendo uma doação ao HC.